Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo ou livro novo. Incipit, um dark romance por Leonor Carvalho. Capítulo 9. Pigalle. Emilia Grey. Era a terceira vez que abria os olhos e me via numa situação desagradável. Contudo, desta vez, minha coluna descansava sobre algo macio. O cheiro abafado que entrosava minhas narinas não era tão intoxicante quanto poderia ser. Me sentia como um animal ferido. Não identificava o tipo de teatro ao qual me candidatei, porém ninguém tinha me avisado que eu seria uma presa correndo desesperadamente de um caçador. Esfreguei as pálpebras com o pulso, inalando coragem e pensamentos limpos. Foi então que notei que não estava presa. Minhas mãos podiam livremente me tirar daqui. Levantei-me, escrutinando o espaço onde eu estava deitada. Era um quarto. Bastante grande. A decoração era uma porta de entrada gratuita para um museu. As artes expostas traziam uma sensação conturbada. As estátuas renascentistas eram fruto de uma história dolorosa. Eu via umas sem braços, outras mostrando os seus órgãos, o rosto esboçando raiva e dor, outras que não transmitiam nada. Apenas o vazio. As paredes eram limpas e lívidas, com espaço de sobra para uma estante preenchida por livros. Eu os reconhecia de longe. Shakespeare. Eram diversas versões. De línguas diferentes. Formatos comuns assim como coleções raras. O violino apoiado na estante foi a última pista para finalizar o quebra-cabeça. Eu estava no quarto de Dante. Você se sente melhor? Um homem baixo de óculos adentrou. Não o conhecia, o que estranhamente deu espaço a um sentimento mais reconfortante do que se fosse Faulkner ou um dos outros dando as caras. Ainda assim, me retesei. Quando eu sair daqui, terei uma resposta mais agradável, respondi. Mas obrigada pela preocupação. Estou mais que grata. Ele riu. Sou novo por aqui. Somos dois, então. Mas você parece estar bem mais feliz que eu. Não está preso. Não foi sequestrado. Ainda tem roupas limpas. Sortudo. Mais uma vez, uma risada pura saiu dele. Sou quase como um estagiário. Estou ajudando o médico nos seus serviços. Torce os lábios. Ah. Bom, eu não me importo. Ele riu mais um pouco. Cristo, ele estava muito feliz. Visualizei o espaço mais um pouco e notei que estava deitada numa cama grande, as minhas roupas substituídas por uma túnica feia e com um aroma nada bom. Porque eu estou vestida como se estivesse num hospital psiquiátrico. Seu rosto fechou, as interrogações pipocavam na ponta do seu nariz bicudo. Dante pediu. Dante não manda. Aqui ele é lei. Pois ele que enfia as suas leis no rabo, disparei chateada. De rompante, saí da cama. A quebra de tensão assim que me coloquei de pé foi imediata. Tombei para o lado, apoiando-me no colchão. Não sei que merda tinham injetado no meu sangue, mas, porra, não duvidaria que com uma dose a mais, eu poderia estar morta. Por quanto tempo eu dormi? Perguntei, minha cabeça latejando como se meus neurônios fossem pólvora esperando a gasolina certa para explodir. Um dia inteiro. Merda. Tinha estado em um estado vegetativo breve. Aquela droga tinha sido séria. Eles não estavam brincando sobre me matar. Era um aviso de que a minha consciência, em qualquer momento, poderia nunca mais despertar. Preciso sair daqui. Espere um pouco. O cara não soube me impedir, pois os meus passos foram mais apressados, embora o meu sistema nervoso estivesse em pleno caos. O hall diferenciava-se da ilusão de labirinto onde eu tinha desmaiado. Era mais iluminado, embora as estátuas continuassem assombrando cada canto do perímetro. Os cômodos estavam fechados por portas e o meu único caminho era seguir em frente. Segui em linha reta até um dos cruzamentos me dar acesso a uma sala enorme separado com uma mini cozinha por uma ilha. 3 cabeças estavam sentadas, se alimentando como se fossem pessoas normais. Seus olhares se locomoveram até mim tão naturalmente como se fosse normal haver uma garota trancafiada naquela espelunca. A indiferença brilhava naquelas orbes. Era quase como se eu fosse um fantasma amador que não os assustava nem que girasse a cabeça ou arrancasse um membro na frente deles. Vocês. Latidos romperam a atmosfera e o meu discurso. O susto que pegou meu coração foi o suficiente para me afastar com um pulo. Calma, Raquel. Raquel. Arato Aylar continuou latindo para mim, sua raiva salivando naqueles dentes afiados. Jashon se levantou da mesa, caminhando na sua direção. Ele se agachou, acariciando o seu pelo que aliviou os ânimos do animal. Desculpa, ela é agressiva com quem não conhece, Fish informou, mantendo as suas mãos nas costas da cadela. Perdão. Meu tom de voz ampliou os vestígios de cólera que ainda me dominavam. Vocês me sequestraram e pedem desculpa por causa de uma cadela. Jashon riu nasalmente. Sim. Você achava que estava pedindo desculpas pelo quê? Sua ironia destravava um tipo de raiva que nunca tinha experimentado além daquele dia. Vocês estão me prendendo nessa merda de lugar por um motivo insano. Esbravejei. Merda de lugar. Custou mais caro que a hidratação do seu cabelo. Princesa Asher abriu a boca na ilha onde tomava seu café da manhã, levantando a faca que usava para cortar o pão. Cala a boca, seu filho da mãe. Você está pior que a Raquel, ele cantarolou, rindo da minha cara. Estava parecendo uma louca. O que quer que eles queriam de mim estava tomando minha saúde mental e qualquer dignidade que ainda restasse. Você não faz as exigências aqui. Cole se levantou da mesa, rumando até a porta da entrada daquele perímetro.
Seus olhos angulosos, a pele pálida e os cabelos nadados em petróleo eram características que ainda se mantinham nele. Sua descendência coreana, pelo que me lembrava, em uma conjunção com tailandesa o destacava de qualquer meio mortal que passasse ao seu lado. Sua estrutura óssea era mais fortificada. Eu o tinha visto algumas vezes no campus, porém, não havia tido a proeza para reparar até no pormenor dos anéis em seus dedos e como ele continuava sendo o espelho da violência. Menina Grey, vamos voltar para o quarto. O estagiário ou merda que seja pegou pelo meu braço, ao reaparecer atrás de mim. A minha reação foi empurrá-lo, seguindo rapidamente para a bancada da cozinha e pegando na faca estendida. Fechei-a com as duas mãos, esvoaçando pelo ar procurando apontar para todos os que me encaravam ou esperavam um acontecimento. Eu vou matar vocês. Vou arruinar a vida de cada um, berrei, o sangue ebulindo dentro de mim como uma tempestade. Me deixem sair daqui. Asher deu uma risada mínima com a boca cheia de pão, digitando no seu celular, enquanto Jason mantinha os seus olhos em Raquel, brincando com uma bola de esponja. Cole me encarava com os mesmos orbes de julgamento de 7 anos atrás, mas entretanto arquejou fundo e sacudiu seus cabelos, demonstrando a sua exaustão. Eles não estavam dando a mínima. Qual a intenção de vocês? Perguntei, estremecendo os dentes. Por que vocês estão fazendo tudo isso? Você não compreenderia assim como nunca conseguiu, Van Doren replicou. Eu achei que... Engoli secamente, pausando para refletir como aquele dia ainda machucava mais do que ser esfaqueada no peito. Vocês não tiveram nada a ver com o que aconteceu. Aceitei que tinham sido traídos assim como eu. Cole gracejou, pegando na sua louça da mesa e indo até a pia. Afastei-me, direcionando a faca para ele. Seus olhos moveram-se para o lado, em uma vistoria rápida e retornaram ao foco no prato de porcelana e no copo. Você nunca nos perguntou. Dante fez o que tinha que fazer e nós fizemos a nossa parte. Ele tinha os seus objetivos, nós os nossos. Mas estamos unidos pela mesma causa. Me sequestrar. Nada é sobre você, Emília. Nunca foi. Você é só um meio barato de chegarmos até onde queremos. Sua voz era ácida. Assim que tivermos esse maldito mapa, porque eu sei que você o tem, sua vida não terá tanta importância, assim como um cadáver. Espumei pelo nariz. Eu tinha evitado encarar Cole durante todos aqueles anos na faculdade, pensando que ele tinha esquecido do ódio inexplicável por mim. Mas não. Na verdade, parecia que tinha sido ampliado. Você é um assassino. Eu não mato. Sua ocupação na louça foi desviada e Van Doren repousou os seus olhos em mim. Eu torturo, espanco, faço você se perder na sua mente, desejar a morte enquanto você vê anjos chamando por si. Mas não mato. Não me sujo do seu sangue nojento. De nenhuma alma sequer. Um frio doloroso espalhou pela minha espinha. Suas íris escuras acordaram uma centelha de medo. Bom saber. Ele sorriu ligeiramente. De nada. Meu cérebro teve um estalo. Eles viam isso tudo como uma brincadeira de crianças. O fato de estarem descontraídos, seguindo suas vidas como malditos criminosos, sendo que tinham assassinado pessoas, destruído a minha vida como se eu fosse nada além do que poeira. Eu não poderia deixar isso assim. Não poderia deixar que eles seguissem a normalidade. Me deixem sair daqui. Gritei novamente. O pânico alternou entre pulmões e o peito. O meu músculo cardíaco se contorcia, fazendo com que o sangue desse vitalidade ao que era necessário para me fazer raciocinar e sair dali. Tudo o que eu poderia fazer era gritar. Desista, princesa Asher bufou. Vocês são uns filhos da puta. Fizeram da minha vida um inferno. Acabaram com tudo o que eu tinha. A minha família. Vociferei, a raiva acalorando a minha face e cada extremidade do meu corpo. Vocês também sabiam. Vocês aceitaram o que Dante fez. Vocês mataram aquelas pessoas também. Eles não se pronunciaram. Não por medo. Não para amenizar a minha dor. Apenas porque eles sabiam dos seus pecados e aceitavam-nos como se fossem os seus próprios mandamentos. Era tal e qual ao que falavam. Os rostos vazios comportavam-se como se fossem a justiça e tudo o que fizessem era o certo. Meu sistema nervoso colapsou. Qualquer copo de vidro, talheres, prateleiras de objetos e o que quer que estivesse na minha frente foi derramado ao chão. Destruí toda aquela cozinha de raiva, gritando como se os meus pulmões estivessem em sufoco. Eu estava. As lembranças do sangue de Dante na minha mão. A minha aflição em salvar a sua vida. Eu queria tê-lo matado naquele dia. O meu choro. O meu luto. Tudo era por culpa deles. Cole deu passos para trás, me observando. Nenhum deles me parou. Apenas aceitaram o caos apoderar-se de mim, enquanto eu extravasava na destruição do local. Enquanto meus berros eram a trilha sonora de terror que eles estavam mais que habituados a escutar de suas vítimas. Esperava um pouco mais de autocontrole da sua parte. Dante adentrou, sua aura dominando cada milímetro da área, juntamente com os meus movimentos. Ele sempre carregou consigo um ar inabalável, mas tinha se aprimorado com os anos. Era mais do que atraente. Era catastrófico para qualquer pessoa. Um dos únicos culpos que ainda sobrava foi arremessado para o seu rosto. Ele desviou, erguendo as sobrancelhas em um desafio ameaçador. O filho da mãe contornou a ilha, seguindo até a geladeira de onde retirou o leite. Com tranquilidade, ele pegou numa das tigelas do armário de cima e encheu a tigela, pegando no cereal de chocolate. Cara, você coloca o leite e depois o cereal. Asher externou a sua indignação.
Não comece de novo. Você é um sociopata. Dante não é humano, Jachon brincou. Ele não gosta de batatas fritas. Quem em sua sã consciência não gosta de batatas fritas? Dante rangeu os dentes. Vocês são chatos? Ele se aproximou, no entanto, o meu instinto foi me afastar. Seu rosto foi caricato, se interrogando sobre o meu movimento. Por milésimos, me observou atentamente como se eu fosse um objeto de estudo. Uma das suas estátuas do quarto. Um quadro sem vida. A sua mão está sangrando, ele apontou e levantei as mãos para constatar. Logo depois, o seu foco mudou-se para a gaveta onde retirou uma colher. Onde está Vance, Collie? Ele questionou, se recostando na bancada e comendo o seu café da manhã, sem dar a mínima em como eu estava deteriorando ao seu lado. Fiquei com nojo dele. Deus, eu odiei como ele parecia estar tão tranquilo com o fato de eu estar me sentindo fraca e sem capacidade de lutar contra eles. Estava lá contra a minha vontade, respirando o mesmo ar que 4 assassinos que eu pretendia queimar vivos. Ele saiu cedo. Foi Asher que respondeu. Talvez tenha ido se divertir com os seus amigos vagabundos. Foi tudo que Dante falou sobre a situação, engolindo um pouco mais do seu cereal. Tinha uma tarefa para ele. Vocês têm aulas hoje? Sim. Na verdade, uma prova. Não estudei. Vou ter que enfiar a boca no seio da professora para ver se ela aumenta uns pontos, Hawthorne declarou, tombando a cabeça. Você é uma prostituta, Collie zombou. Uma que você pagaria bem caro. Asher piscou o olho para o amigo que ergueu o dedo do meio. A sua vida parece que funciona apenas com sexo, cara, Jachon assobiou. Claro. Já dizia o meu grande amigo Descartes, eu penso, logo transo. A risada do Collie foi involuntária e, logo depois, ele restringiu a continuar. Bom, antes que eu me esqueça, tenho que dormir na casa dos meus pais nos próximos dias, Asher informou, jogando o seu celular para a mesa. O merda do meu papai quer que eu vá ao jantar ridículo do meu primo. Do noivado. Collie indagou, posicionando seus braços nas costas da cadeira onde continuava sentado. Observei o semblante de Asher fechar. Qualquer indício de comédia foi evaporado e trocado por uma obsessão tremenda. O que quer que fosse que o estava conturbando, acendia emoções violentas e desumanas nele. Sim. Os amigos o analisaram e se entreolharam como se, em silêncio, concordassem em não continuar com aquela conversa. Parou de chorar? Dante perguntou. Dante, após se alimentar, colocou a tigela na pia. Sua análise pela minha extensão corporal perdurou segundos lentos. Queria arrancar seus olhos para que não me visse. Queria que ele não tivesse o prazer de me ver naquele estado. Recuperei a postura, embora continuasse paralisada. Quero sair daqui. Não estou entendendo, Emília. Não há nada que te prenda. Você não está amarrada. Se quiser tanto sair, vá, respondeu, lavando a louça calmamente. Seu torso continuava descoberto. Pude ver as costas tatuadas, mas não tomei interesse em ler o que estava escrito. Mas saiba que vamos te caçar e você vai voltar, continuou. E cada pessoa que souber do que aconteceu, vai pagar. Pode ser uma criança, um cachorro, as suas amigas, o seu porco de estimação. Você terá o sangue de cada um nas suas mãos. O ar que entrou no meu organismo ardiu. Não havia um rastro de brilho em seus olhos. Eles eram tão negros quanto seu coração. Do que ele estava falando? Eu poderia sair. Era uma brincadeira de mau gosto. Era um teste. Uma ameaça. Reza a lenda que quem vê o rosto de um dos rostos vazios não termina o dia com vida. Então, espero que o seu dia seja longo. A ironia cavou um buraco no meu âmago. Essas roupas. Onde você arranjou? Sua sobrancelha arqueada me fez sentir patética. O estagiário disse que você queria que eu vestisse. Dante subiu e desceu por todo o meu corpo. Não duvidaria que fosse engolida pelo seu olhar. Você autorizou que ele trocasse suas roupas. Como eu iria autorizar se estava desacordada? Seus lábios torceram de maneira raivosa. Raquel, chame o idiota. A cadela, que antes estava deitada, correu pelo corredor, latindo como se tivesse um alto-falante na goela. Existiu uma pausa no tempo durante o momento que a cadela foi e voltou com o estagiário. Pensei em aproveitar a descontração de Faulkner. A faca que eu tinha em mãos ainda teria uso. Eu poderia matá-lo. Poderia fazer o que ele tinha feito comigo. Poderia ser pior que ele do que anos atrás. Meus dedos aqueceram o cabo da faca. Era só um avanço. Seria certeira no seu peito. Eu acabaria com a sua existência de uma vez. Me chamou, Faulkner. A voz do estagiário interrompeu meu raciocínio. Dante limpou suas mãos no pano suavemente antes de uma delas se esconder em algum canto da sua calça. Mas não por muito tempo. Meu coração explodiu e minha respiração travou. A sala foi pulverizada e o som do meu sangue espalhando livremente pelas veias era barulhento demais. A minha consciência estava pesada, assim como eu encarava Dante e via o seu estado mais perverso. Menos humano. É, assim que a minha mente retornou à realidade, o choque da cabeça do homem batendo no chão, do seu sangue espalhando assim como pedaços daquela região atingida pintando um pouco da parede branca foi o motivo pelo qual tombei para trás, encolhendo-me e gritando mudamente. Tentei reunir todo o fôlego, mas ele se perdia a cada gota de sangue que respingava no chão por aquela parede. Os olhos esbugalhados do homem me encaravam tenebrosamente, invadindo a minha alma e roubando cada fagulha de pura sanidade. Merda. Não vou limpar dessa vez.
Asher resmungou, expirando pelo nariz. A minha única ação era continuar respirando. Era a única coisa que parecia normal, para mim. Aquele homem estava vivo até então, mas agora era somente um cadáver sem metade do seu crânio. O som do tiro. A bala adentrando na sua cabeça. O cheiro da morte voltando como naquele dia. Tudo era bagunça. Dex não vai gostar de saber que o seu estagiário foi morto, Cole confessou. Dante guardou sua arma no bolso, enrugando o seu nariz. Ele que contrate alguém que faça um bom serviço e não um pervertido. Não aguentava mais. Eu não aguentava saber que, quando estava com Dante, todos à minha volta morriam. Que ele via as pessoas de maneira tão descartável. Que ele não se importava com as consequências. O ímpeto tomou conta de mim. Agi rapidamente, sem que ele tivesse tempo de reação, e a colisão da minha mão com o seu rosto foi mais forte que o disparo da sua arma. Então, eu o bati de novo. Empurrando-o e chorando. Socando seu peito como se eu tivesse alguma chance de ganhar dele. Eu odeio você. Odeio. Os meus socos eram consecutivos. Ele não parou. Ele deixou que eu o machucasse. Que eu o ferisse. Que eu o deitasse no chão e continuasse dando tudo aquilo que eu tinha. No entanto, aquilo não era nada para ele. Eu era uma formiga no seu castelo. Um empurrão ou um soco era mínimo para a sua grandeza. A faca estava na minha mão. Eu poderia apunhalá-lo. Poderia fazer jorrar sangue assim como a sua vítima. Eu abriria o seu peito. Eu veria que não havia um coração batendo. Era escuro. Era a escuridão que dava vida a Dante. Não vai acabar o serviço, Gray. Não vai me matar. Chorei violentamente. Mesmo com a faca, não a usei. Não o matei. Eu precisava vê-lo sofrer. Ele não merecia a morte como os outros que ele tinha dado. Ele merecia muito mais. Ele merecia a dor eterna. Ele merecia queimar. Por quanto tempo vai continuar sendo uma mimada? Perguntou. Ninguém quer que você lide com as mortes que não sejam suas. Só queremos a merda do mapa. Eu não tenho. Eu não tenho essa porra idiota que vocês tanto querem. E se tivesse, não daria. Repetiu o que estava cansada de dizer. O que é meu deixou de ser desde aquele dia. Você me matou naquele dia. Sua mandíbula trincou. Eu te avisei que o faria. Você não acreditou. O choro era compulsivo. As lágrimas queimavam o meu rosto. Eu tenho nojo de você. Eu abomino você, cuspe. Continue. Eu não quero que você me dê amor. Nunca quis. Sua voz era gutural, triste e um desastre. Vá, Emília. Se quer tanto ver a minha destruição, vá. Você não é prisioneira aqui. Se não tem o que queremos, continue a sua vida. Levantei-me, limpando o meu rosto agressivamente com os punhos. Dante. Cole soprou, mas o amigo se levantou e ergueu a mão em sinal de proibição. Pode ir, Gray, ele continuou. Faça o que achar melhor. A ordem é minha. Esperei haver uma risada. Algum constrangimento. Mas Dante somente levantou-se, limpou um pouco do sangue que escorreu em seu nariz e seguiu para fora da cozinha. Os amigos o perseguiram e tornaram a examinar-me. Havia tantas dúvidas, assim como eu tinha. No entanto, eu me recusei a ponderar sobre o que fazer. Iria embora. Eu contaria a quem conseguisse e faria de tudo para que Dante fosse preso. Ele e os amigos. Não teria qualquer piedade. Atravessar o cadáver e os seus rastros de humanidade no chão socou fundo o meu estômago. O odor apodrecia em minhas narinas, me dando uma dopagem muito maior do que o que me fez dormir durante um dia. Eu seria uma futura médica, portanto sabia lidar bem com sangue e órgãos expostos, porém a sensação de ver o ato de matar era penoso. Desbravei o espaço, percebendo que era enorme e poderia ser mais outro labirinto. Mas, para minha sorte, segui os rastros de luz alcançando uma pequena porta que parecia estar no topo. As escadas levavam até lá, e eu a subi até abrir e notar que sempre estive num subsolo. Dante, por alguma razão, vivia debaixo da terra. Escalei até pousar os meus pés na grama. Estava perdida. Era uma floresta imensa, as árvores e o cantarolar de alguns animais sendo os únicos sinais de seres vivos por ali. Havia um Cherry preto enorme estacionado, mas eu não tinha a carteira de motorista, muito menos ideia de como poderia dirigir. Decidi percorrer sozinha a imensidão de árvores. Com a faca na mão, corri por entre os arbustos, recordando como foi conhecer Dante no meio da floresta. Como ele estendeu a mão para mim e declarou que queria me manter viva. Se pudesse voltar atrás e decidir certas coisas, me matar naquele dia poderia ter sido um alívio. Foi ingenuidade acreditar em cada palavra sua. Fui burra em ver bondade no coração onde morava devastação. Cristo! Eu era tão idiota. Não poderia ser mais dominada por aqueles sentimentos. Eu tinha que fazer o que era importante. Me vingar do que ele tinha feito comigo. Assim como ele me traiu, eu o trairia também. Não sei por quanto tempo caminhei, pisando e rasgando minha pele nos ramos afiados daquelas plantas, porém, antes do entardecer, sedenta por água e faminta por alimento, avistei uma estrada. Pedir a um condutor que me levasse para a delegacia não foi o meu maior ato inteligente porque as perguntas que vieram não tornaram a viagem confortável. Felizmente, não era tão distante quanto parecia do centro da Olympus City. O homem me deixou na porta de entrada com questionamentos que me fizeram negar todos eles. Se eu precisava de ajuda, se estava sendo abusada em casa, se o meu namorado me batia.
Claro que era impossível dizer que o cara que eu amei era talvez um dos assassinos mais procurados do país. Porém me resignei a dizer que tinham me roubado algo valioso. Ele aceitou e voltou para a sua rota. Abri a porta da delegacia, escrutinando o local que diminuiu a minha esperança. O nosso país era um caos. A falta de segurança morava nas ruas. As atrocidades que aconteciam exigiam anos e anos de investigação. No entanto, eles encontravam-se tão descontraídos a ponto de jogar cartas e conversar sobre as garotas novinhas que tinham no seu celular. Meu estômago revirou em ânsia. O que foi, garota? Um deles questionou, assim que me aproximei do balcão de atendimento. Precisa de alguma coisa. Eu sei quem são os rostos vazios e sei onde está Dante Faulkner, o principal causador do dia do castigo. Não enrolei quando cheguei. Precisava colocar o meu nome em jogo e criar as jogadas necessárias para ganhar. Eles se entreolharam, a curiosidade dominando cada uma das linhas de expressão. Do que você está falando? Ele se questionou, deixando seu baralho de cartas na mesa e seguindo na minha direção. Eu tenho nomes e endereço. Eu sei quem são os malditos e onde podem encontrá-los. Os caras permaneceram em silêncio, fazendo perguntas entre eles. Mas estavam interessados. Eles queriam respostas. Como eu sei que uma pirralha como você não está apenas blefando? Eu tenho provas. Ele riu como se cuspisse. Você não tem ideia do número de desgraçados que se atrevem a vir aqui com provas falsas apenas para ganhar fama. Eu sou a prova, declarei. Eu os vi. Eu os conheço. Seus olhos ganharam cor, porém sua resiliência era maior. Vá para casa. É melhor, aconselhou. Você deveria saber que qualquer um que dê as caras para dizer alguma coisa sobre eles é morta. Ou você acha que não há qualquer avanço na investigação? Por que motivo? Pressionei as minhas mãos contra o balcão, inspirando até me sentir farta. Você já ouviu falar dos antigos diretores do Hospital Fellow? Sou filha deles. Emilia Gray. Se não acredita, faça uma pesquisa rápida. Ele voltou para trás, se comunicando entre trocas de olhares com os seus colegas. Após uma reflexão silenciosa, o policial dilatou suas narinas e deu de ombros. Entre naquela sala. O meu colega vai acompanhá-la. Vou chamar o chefe. Seu colega de cabelos loiros levantou-se e indicou que eu avançasse. Ainda tinha a faca comigo, portanto se fosse algum tipo de armadilha, não teria dó em matá-los. Minha vida era mais importante naquele momento. Era a única coisa contra Dante. Eu continuaria respirando se a minha existência causasse o caos. Sentei-me em um dos bancos disponíveis. A recordação de ser interrogada após o dia do castigo ainda era palpável. Lembrava de cada detalhe, de como eu me sentia ridiculamente enganada por Dante e como o meu luto sempre o culparia. O meu choro ainda ecoava naquelas paredes. O meu grito de dor ainda rasgava os meus pulmões. Eu o odiei muito naquele dia. Agora eu repulsava o seu ser. Tamborilei, à espera de quem quer que fosse que teria a proeza de saber em primeira mão o endereço do cara mais procurado dos últimos anos. Daquele que fez a cidade ser mais perigosa do que uma caverna de lobos. Dante era uma assombração, uma lenda que as pessoas ainda tinham medo. E elas deveriam. Agora aqueles garotos que eu tinha deixado escapar pagariam também. Então, a menina Gray sabe quem são os rostos vazios. O tom forjado de arrogância e sarcasmo atrelou-se à porta que abriu no mesmo instante. Me diga o que eu não sei, e talvez eu decida o que fazer com você. Não pode ser. Meus músculos enrijecerão. Por um segundo prolongado, repensei nas minhas ações e o que poderia fazer para contorná-las. Contudo, aquela era a minha fraqueza. Achar que estava sempre um passo à frente das pessoas. Que eu poderia acreditar nelas assim como eu acreditava em mim. O ambiente gelou, assim como aquele rosto velho, enrugado, mas cheio de cicatrizes de guerra. Minha revolta estreou na dor das minhas unhas afundando no meu braço. Era uma dor que eu queria sentir até eu aprender a minha maldita lição. Eu tinha ido até Tormund, o pai adotivo de Dante e o único que eu tinha a certeza que conheceria melhor o caráter daquele demônio.